Foro de São Paulo chegou ao fim? Quem vai responder a pergunta que vale US$ 1 milhão é o analista político Paulo Henrique Araújo, do canal PH Vox. Em vídeo publicado no X, Edmundo Gonzalez se declara presidente da Venezuela e exige que as Forças Armadas reconheçam sua vitória. Vamos então dar boa tarde ao nosso querido PH Vox, já está aqui conosco no telão. PH, é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui no Jornal da Oeste. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Geisiane. A alegria é toda minha, sempre um prazer. Boa tarde a toda a audiência da Oeste. PH, quero começar então com essa pergunta aí, que está valendo um pouco menos que a captura do Maduro, que estava na casa dos 50 milhões, mas está valendo também dólar. O Foro de São Paulo, ele será extinto? A gente sabe que a liderança principal do momento era justamente o Maduro, porque ele tinha ali todo o aparato da Venezuela sob comando dele, ele tinha o legado do Chávez, aquele legado cubano. Então a pergunta de US$ 1 milhão. O Foro de São Paulo foi pelo menos abalado com essa captura do ditador Nicolás Maduro? Olha, abalado ele foi bastante sim, tá, Geisiane? Mas ele ainda não está no caminho de terminar, não é algo tão fácil, porque o Foro de São Paulo ele se utiliza tanto da estrutura política, das estruturas diplomáticas, mas também das estruturas criminosas, né? E esse aparato aí, o longa-manos é diverso, passa por guerrilhas, passa por grupos, né, de narcotraficantes, isso passa também por grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, alianças com regimes que trabalham de maneiras dúbias, como a Rússia de Vladimir Putin e também o Irã dos ayatollahs. Então é uma coisa muito mais complexa, porém isso sim teve um grande abalo. A gente pode dividir aí o Foro de São Paulo em 3 eixos, um tripé, né? Nós temos a inteligência e a coordenação do movimento revolucionário através do Foro de São Paulo vindo do Partido Comunista Cubano. Ali é o centro ideológico, é o centro de inteligência. Haja visto que mais de 30 agentes cubanos morreram, foram eliminados ali na captura do Maduro pelo exército americano. A Venezuela é o centro operacional, tá? Então ali é onde nós temos as artérias, onde corre também a questão política, tá? As decisões políticas, onde corre toda a questão que envolve o crime, tráfico de armas, tráfico de drogas, garimpo ilegal, garimpo e extração ilegal de mercúrio que tem acontecido dentro do Brasil por agentes venezuelanos. Então são vários os caminhos, tá? Que aí você começa a cortar da onde o dinheiro irrigava e era lavado. E aí nós temos a última parte desse tripé, que vem da parte diplomática. Eu vi que agora há pouco até citaram o Grupo de Puebla. O Grupo de Puebla ele é especializado principalmente, né, nessa linha diplomática capitaneada pelo Brasil, e tem um polo muito importante dentro da Argentina que é dedicado ao lawfare, porque existe uma ala ali do Foro de São Paulo que vem trabalhando muito para a instrumentalização da justiça dentro dos países para eles conseguirem avançar com esse poder além do poder político. Mas sim, respondendo a sua pergunta, o abalo foi grande e eles estão talvez no momento mais frágil da história desse grupo que já tem 35 anos. Tendo em vista a conexão do Foro de São Paulo com o narcotráfico, narcoterrorismo, a gente lembra aqui a questão do Pinochet, quando ele foi capturado também pelos Estados Unidos, esse tráfico, digamos assim, emigrou ali para a Colômbia, todo aquele caso do Escobar, que depois também foi capturado pelos Estados Unidos, sempre o DEA ali trabalhando na América Latina. A minha pergunta é, esse abalo no Foro de São Paulo, essa relação aí, pode ser um fator que vai conter essa imigração do narcotráfico na América Latina? Olha, Geisiane, eu vou ser bem sincero, tá? O que me preocupa nesse momento é como o Brasil fica. O Brasil tem uma fronteira extremamente porosa, difícil de você controlar, haja visto que boa parte da nossa fronteira ela é de selva, tá? Principalmente ali na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, e já é ali um ponto de interesse dos Estados Unidos já há um tempo por conta dessa porosidade. E a gente fala também aqui da tríplice fronteira, onde já há uma afluência muito grande de décadas ali do tráfico internacional de armas, tráfico internacional de drogas e também a lavagem de dinheiro através das fintechs. E nós temos aí o próprio Hezbollah, e isso já foi desbaratinado ainda em 2024, investigações vindo do Ministério Público de São Paulo, onde mais de 500 milhões já teriam sido lavados em uma ligação entre o Hezbollah e o primeiro comando da capital.
Inclusive, existe até uma promessa de recompensa do governo americano de 10 milhões de dólares para qualquer pessoa que possa dar informações que ajude a derrubar essa organização de lavagem de dinheiro através de fintech ali na Tríplice Fronteira, que envolva o Hezbollah, e ainda eles dão a garantia de você conseguir, né, entrar para o programa de proteção a testemunhas e morar nos Estados Unidos. É um bom acordo, né? Acho que muitas pessoas aí assinariam 10 milhões e sumir, né, legalmente dentro dos Estados Unidos. Então, isso causa uma preocupação porque os portos brasileiros, eles também são rotas, tá, do envio e escoamento do tráfico de drogas. Existe essa operação, a Operação Arpão do Sul, no Caribe, dos dois lados, tanto do Pacífico quanto do Atlântico, que os Estados Unidos vem fazendo, mas boa parte da droga que é escoada para o Oriente Médio, para o leste europeu e também para a Ásia, sai bastante dos portos brasileiros, tá? Então precisa ver como que vai ficar essa questão, como que as autoridades brasileiras vão trabalhar em cima disso, isso sem contar a imigração ilegal também de elementos criminosos que podem entrar no Brasil ali através de Roraima. Eu vou trazer aqui para nossa conversa a nossa querida Fabi Barroso. Fabi, sua pergunta ao PH Vox. Bem-vindo, PH, um prazer recebê-lo, feliz ano novo. O PH é o maior especialista do Foro de São Paulo, tem um livro, uma obra-prima, então vou aproveitar ainda nesse tema que eu acho importante. PH, quem você acha que pode ocupar este lugar que o Maduro ocupava no Foro de São Paulo? A gente não está falando de Venezuela, a gente não está falando necessariamente de narcotráfico. E eu tenho assim, eu acho que você vai dizer que pode ser o Lula, e eu temo por essa resposta. Boa tarde, Fabi, feliz ano novo, sempre um prazer, querida. Olha, o Lula, ele tem um papel importante dentro do Foro de São Paulo, mas hoje ele é muito mais um poster boy do que um coordenador de ações, tá? Na verdade, essa sempre foi a posição do Lula dentro do Foro de São Paulo. Eu tenho uma preocupação muito maior com a estrutura do Partido dos Trabalhadores, que ela é a estrutura executiva. Por exemplo, a diretora executiva do Foro de São Paulo é a Mônica Valente, esposa do Delúbio Soares, o tesoureiro da época do Mensalão. Ela é quem trabalha muito, né, nas decisões do dia a dia ali, dessa estrutura muito ligada à inteligência cubana e venezuelana, a SEBIN ali da Venezuela. O Lula, ele está numa posição que ele não pode assumir, né, essa atribuição hoje, porque o Brasil, como eu disse anteriormente, ele tem esse papel diplomático, ele é a face bonita que coloca o terno e a gravata dentro dessa estrutura toda que nós temos, institucional, vamos colocar assim, do Foro de São Paulo. Se ele assume esse papel, ele vai estar numa posição que pode até prejudicar os projetos internos que envolvem o PT e os seus aliados. Vale lembrar que o PT, nos últimos 2 anos, assinou diversos acordos de cooperação junto com partidos comunistas do mundo inteiro, como Vietnã, China, Cuba, e em todas essas assinaturas, se vocês buscarem as fotos, está lá Gleisi Hoffmann e ao lado dela Mônica Valente, diretora executiva do Foro de São Paulo. Então, estruturalmente, o PT já tem esse papel, acredito que ele vai se aprofundar, ele vai ser muito mais necessário. Um outro nome que poderia ser importante, mas está numa situação muito complicada, é a do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Ontem, Donald Trump ameaçou abertamente de realizar uma operação similar do que aconteceu na Venezuela e capturá-lo. Hoje ele respondeu desafiando Donald Trump a ir dentro da Colômbia capturá-lo, tá? Hoje aconteceu então esse entreveiro entre os dois. O Donald Trump disse que soa muito bem para ele uma operação dentro da Colômbia. Nós temos Díaz-Canel, que é o ditador cubano, mas que também ele já tomou essa posição. Ontem ele fez um discurso muito forte contra os Estados Unidos, contra a doutrina Monroe, denunciando assassinatos e crimes contra a humanidade por conta dos os agentes cubanos que foram eliminados. O Daniel Ortega, da Nicarágua, ele está muito adoentado, tá? Ele já está passando o poder para o filho dele. Então isso é uma questão também que vai ficando no ar. As lideranças mais fortes, mais midiáticas do Foro de São Paulo estão todas morrendo. E o poster boy que ainda persiste, que é o Lula, ele está um pouco amarrado. Se ele assumir com muita força essa posição, ele não vai conseguir manter a sua estrutura de poder mesmo dentro do Brasil no ano eleitoral. Por isso que eu digo que
pelo menos no ponto de vista de publicidade e propaganda, o Foro de São Paulo está numa situação bem complexa hoje. PH, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Jornal da Oeste, mais uma vez aqui honrando a gente com as suas palavras, com o seu conhecimento aqui a respeito de todo esse conflito geopolítico. Muitíssimo obrigado. Tanto a Revista Oeste quanto o Jornal da Oeste estão sempre à disposição, sempre de portas abertas para recebê-lo. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, querida. Alegria toda minha, sempre à disposição.